Fala pessoal dos quartos anos, tudo bem? Então vamos lá para mais uma semaninha de aula. Esse vídeo que eu tô gravando é para atividade de segunda-feira, tá? Do Aprender Sempre, então a gente vai retomar as atividades depois da semana intensiva, né, de aulas, de praticamente de relembrar tudo que a gente aprendeu, né? E agora a gente continuando aqui no Aprender Sempre, tá? Uma das nossas últimas lições aqui desse livrinho aqui de matemática, tá? E a gente vai continuar naquele assunto que a gente já estava, né? Que são o sistema de número decimal, arredondamento de números, tá? Então todas as dúvidas que a gente tiver, a gente vai tirar agora, tá bom? Então vamos lá. Às vezes é muito importante saber o valor exato de determinada quantidade, como por exemplo, quando nós precisamos saber se um grupo de pessoas pode ser transportado ao mesmo tempo em um ônibus. Mas também existem situações nas quais valores aproximados são suficientes. É o que acontece quando necessitamos saber quantas pessoas estão em um ginásio de esportes, por exemplo, né? Então o que acontece, gente? Quando você vai pegar um exemplo, você vai viajar para o interior, ou você vai para outro estado, você vai de ônibus, né? Então ele já tem os lugares determinados, né, de assentos para as pessoas. Então no caso ali tem 46 assentos, um exemplo, tá? Tem ônibus que tem mais, tem ônibus que tem menos. Mas vamos pegar ali, então ali só vai caber 46 pessoas. Entendeu? Então é um número exato, tá? Agora vamos supor que a gente na escola está tendo um campeonato, né, entre escolas, né? Campeonato de futebol. E aí a quadra ela tem uma arquibancada ali, que ela não tem os números de assentos, né? Ela só tem os cimentados ali, como se fossem uns degraus, né? Uns degraus para você sentar. Degraus para você sentar. E aí você não tem assim como saber, você vai dar um número aproximado. Ali cabe mais ou menos 500 pessoas, tá? Pode ser que tenha mais? Pode ser que tenha 525, pode ser que tenha 586, ou pode ser que tenha menos, 435, 492. Então você mais ou menos, isso se chama número aproximado. E às vezes para você arredondar para ter um número cheio, um número exato, você arredonda a 500. Pronto, você já falou um número ali. Pode ser que tenha um pouquinho a mais, pode ser que tenha um pouquinho a menos. Entendeu? Então isso é arredondar números, tá bom? É você fazer mais ou menos um cálculo mental daquilo que você tá vendo, tá ok? Então que nem aqui, ó. A tabela abaixo, né, informa as capitais brasileiras menos populosas, né, no censo de 91 a 2000. Então aqui a gente tem, ó, capital e estado, né? Então Palmas, que é a capital do Tocantins, tá? Isso aqui é a abreviação do estado, tá? No Tocantins. Então, ó, no censo de 91, ela tinha 24.251 pessoas. Já no censo de 2000, ó como aumentou, 136.554. Boa Vista, né, que pertence ao estado de Roraima, tá vendo? RR é Roraima, tá? Mas aí a gente vai aprendendo. Então, aqui, ó, ela tinha 142.813 pessoas e hoje ela tem 200.383. Rio Branco, que é a capital do Acre, o estado do Acre, aquele estado perto do Amazonas. Então ela tinha 195.903 pessoas em 91 e passou a ter 252.800 no censo de 2000. Macapá, que é o estado, que é a capital do Amapá, ela tinha 179.609 e passou para 282.745. E Vitória, que é a capital do Espírito Santo, daquele estado ali que, se você olhar no mapa um pouquinho para cima do Rio de Janeiro, tá? Ela tinha 258.245 pessoas e passou a 291.889, tá? Então isso aqui, gente, é o censo, né? É os números praticamente exatos de pessoas. Mas você, assim, você não tem como ficar decorando esses números, né? Seria muito bom, mas às vezes não dá. Então, como que você faz, tá? Aqui, ó.
Aí tem os bonequinhos aqui, né? Então, você vai arredondar números grandes usando as informações do quadro acima sobre a população de algumas capitais e estados brasileiros. Então, aqui, ó, tá vendo? Que nem aqui, ó, 142 mil, que é Boa Vista, tá? No censo. Aqui, ó 142.803 está mais próximo de 143 mil do que de 142 mil. Arredondando, 142.813 para a milhar mais próxima, teremos 143 mil. Ou, né, 143, você pode escrever mil do lado. Aqui ela fez um número, ela arredondou um número geral. Ela arredondou para a centena da milhar. Tá? Ela pegou todos esses numerozinhos aqui, ó, e arredondou para cima. Por quê? Porque aqui está mais próximo, esse 813 está mais próximo de 143 mil do que 142. Se aqui fosse um exemplo, tá? 142.413, então ela estaria mais próximo de 142 do que de 143. Conseguiram entender? Então, sempre que eu vou olhar um número, eu sempre olho as casas, tá? No caso aqui, ela quis arredondar para milhar, certo? Então, o que ela fez? Ela pegou esse número aqui, ó. Todas elas aqui, ó. Esses números aqui, ó. Quando esse número aqui, tá? Vamos supor, que nem aqui no caso, ele está acima do 5, lembra que o prof falou? O 5 é a média. Sempre vai ser a média pra gente medir. Então, assim, tá acima do 5, eu arredondo para cima. Tá abaixo do 5, eu arredondo para baixo. Que nem aqui no caso, ó. Um exemplo, 245. Ele está mais próximo de 257 mil ou de 259 mil? Ele está mais próximo de 257. Por quê? Porque o 2 está mais perto do zero do que do 5. Tá? Ou seja, ele está abaixo do 5. Se fosse, vamos supor aqui, que nem aqui, ó, se fosse 645, 258.645, aí sim, eu arredondaria para 259 mil, tá? Tá dando para entender mais ou menos? Eu sempre vou usar, que nem aqui no caso ela quis arredondar para milhar. Se eu quisesse só arredondar esse último número aqui, ó, só esse último número, o que eu faria? Que nem aqui o 9. Ele não está mais próximo do 10, então ele não está mais próximo do... um exemplo, vai só esse número aqui, tá? Ele não está mais próximo do 10 do que do 0. Então, ele está mais próximo do 610 do que do 600. Concordam? Agora aqui já é o contrário. Ele está mais próximo do 900 do que do 910, tá? Se fosse para arredondar a partir desse aqui, mas não, a gente vai arredondar a partir deste númerozinho aqui. Então, é este número que eu vou ver, tá? É esse número. É o da casa da centena que eu vou ver, tá bom? Tá dando para entender? Ok. Tá? Mais qualquer dúvida, pronto aí durante a semana para a gente tá tirando as dúvidas, tá? E aí, ó, os exercícios que a gente vai fazer, ó. Tá aqui, ó. Arredonde o número referente à população da cidade de Vitória, censo de 2000, para o milhar mais próximo, e use a reta numérica para orientar a escrita, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem uma reta numérica, tá? E aqui a gente tem 3 quadradinhos, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabelinha, né? E a gente vai procurar onde é que está a Vitória, no censo de 2000. Ó, tem que aprender a usar a tabela. Então, está pedindo o censo de 2000 e está pedindo a cidade de Vitória. Então, é esse número aqui. Lembra que o prof falou, a gente vai arredondar para casa do milhar, tá? Então, a gente vai pegar este número aqui, que é esse 8 aqui, e vai arredondar. Então, esse 8, ele está mais próximo de 292 mil ou de 291.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou colocar aquele número lá, né, quebrado, eu vou colocar aqui no meio, tá bom? E aqui eu vou arredondar ali para baixo e aqui eu vou arredondar ali para cima, tá bom? E aí a gente vai ver qual tá mais próximo, ok? E aí a gente pega e pode colocar aqui, ou pode colocar de uma forma, de uma caneta de outra cor, fazer um coloridinho, alguma coisa para destacar a nossa, qual que é o diferente aqui, tá bom?
Então aqui no caso a gente vai pôr o número que está lá, né? Vai por aqui, aqui a gente arredonda para baixo, aqui a gente arredonda para cima, tá bom? E aí a gente pode fazer um xizinho também naquele que a gente achar que é o correto, que está mais próximo, se é deste aqui ou se é deste aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer assim nos outros exercícios. Aqui no caso a gente vai fazer o arredondamento, ó, do Rio Branco. Aqui, ó. Faça o arredondamento dos números referentes às cidades de Boa Vista, Rio Branco e Macapá, completando as retas numéricas. Boa Vista, Rio Branco e Macapá, tá vendo? Então a gente vai pegar os numerozinhos lá e vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, de segunda-feira, a lição é essa, tá? Do aprender sempre, ok? O arredondamento, a gente vai trabalhar com arredondamento, tá bom? Essa é a atividade de segunda. A de terça, quarta e quinta vai ser no nosso EMAI, tá? Que aí o Pro vai gravar um outro vídeo, tá bom? Para terça, quarta e quinta, tá? Não esqueçam de ir lá de pegar o link, tá? E assistam os vídeos, gente, que aí a gente tira as dúvidas. Se caso a gente ainda continuar com dúvidas, aí a gente entra em contato com o professor, tá bom? Mas não esqueçam de ver esses vídeos, que esses vídeos podem ajudar vocês a entender as lições, tá bom? Um forte abraço, uma boa semana para todos.